Ok. Bem, estamos iniciando hoje mais uma aula síncrona, né, do curso de farmácia da Universidade Federal de Campina Grande, disciplina Farmacotécnica 2. Tá? Eu sou a professora Juliana de Souza Alencar Falcão, e a temática de hoje é pomadas e pastas. Bem, então, nossa metodologia de ensino é uma metodologia inovadora, né, em que estamos inserindo a aprendizagem ativa digital através das ferramentas digitais. Então, eu, como professora, estou sendo ativa nesse processo e estimulando os alunos também a serem ativos no processo, ou seja, eles começam a entender como se comunicar, né, a pegar o conteúdo que eles estão aprendendo e transmitir isso. E isso nós fizemos com a primeira etapa, que foi o calendário magistral para a turma de Farmacotécnica 2. Iremos continuar e concluir esse processo de aprendizagem ativa digital com uma última etapa, que é justamente essa etapa aqui, em que eles vão fazer toda uma estrutura de projeto. O que, responder o que, para quem, como, entregar uma solução que a sociedade precisa, e aí, com isso, apresenta um diferencial inovador, né? Toda essa proposta, né, desse diferencial inovador, esse estudante, ele vai poder entregar, por exemplo, para uma proposta para submeter a uma pós-graduação, caso ele deseje fazer um mestrado. Caso ele deseje fazer uma residência, ele também já tem na manga, uma carta na manga, né, um diferencial, né, uma ideia inovadora, também ele pode apresentar. Pode também abrir uma startup, caso esse aluno ele tenha um perfil empreendedor, né, ou ele pode também apresentar para uma empresa, né, caso ele queira ser trainee de uma empresa ou até mesmo funcionário de uma empresa. Ou seja, ele vai ser um funcionário diferenciado, porque sabe desenvolver ideias e sabe buscar fazer gestão de conhecimento. E isso é que é importante. Então, essa disciplina, além de trazer as ferramentas da técnica, né, de manipulação, também traz ferramentas adicionais, que é gestão do conhecimento e gestão da inovação. Então, em momento offline, né, sem gravação, somente para os alunos da UFCG, será passada essa estrutura de apresentação, em que eles vão apresentar numa segunda avaliação a forma escrita e numa terceira avaliação no formato de vídeo, para utilizar como aprendizagem ativa digital. E aí fechamos o ciclo da nossa proposta de ensino e aprendizagem. Bem, então na temática tecnológica da farmacotécnica, nós temos a resposta de mais o quê, né? A pergunta o quê dentro desse processo. E o que seria a tecnologia? A pomada e a pasta. Então, para isso, a gente precisa, o primeiro passo é saber o que é uma pomada e uma pasta, né? Então, as pomadas são preparações farmacêuticas estáveis, são no estado físico semissólido, de consistência mole, destinada exclusivamente ao uso externo, constituída por um princípio ativo ou mais princípios ativos, e por recipientes com características que podem ter afinidade por óleo, ou seja, características lipofílicas. Temos o exemplo da vaselina, né, a líquida e a sólida, ou características hidrofílicas, ou seja, afinidade por água, onde nós podemos obter a pomada por misturas de polietileno glicol, que chamamos de PEG. A definição de pasta, né, é similar a uma pomada, só que existe uma diferença. Muitas vezes existe uma confusão, né, do que é quando você vai analisar uma formulação e definir que é uma pomada, definir que é uma pasta, tá certo? No caso da pasta, o que ela se diferencia da pomada?
é que é um pouco menos gordurosa que a pomada na sua forma geral, com exceção da mistura de PEG, é extremamente lipofílica, então a pasta já é um pouco menos gordurosa, tá? E aí a grande diferença da pasta é porque ela consegue deixar a forma farmacêutica no estado semissólido, mas ao mesmo tempo incorporar uma grande concentração de substâncias sólidas. Imagine, essas substâncias sólidas, elas não vão ficar na forma farmacêutica pó, ela vai ficar na forma farmacêutica semissólida. E você vai conseguir molhar todos esses pós e evitar que formem grumos e conseguir ter uma boa espalhabilidade sobre a pele, tá? E aí, devido a essa grande quantidade de pó, tá certo? E a característica desses pós também, ele tem um alto poder secativo, ou seja, consegue absorver bastante água quando aplicado sobre a pele. Possui praticamente, vamos considerar, quase nenhuma penetração, nenhuma absorção do ativo, né, na pele, e são de difícil remoção, tá? Então, essa é a característica, a definição que a gente pode definir do que é pomada e do que é pasta. Ou seja, antes da gente começar qualquer ideia inovadora, é preciso a gente definir o que é a nossa ideia inovadora, tá? E aí, quando a gente define o que é, a gente vai pensar para quem? A quem se destina essa pomada ou essa pasta, tá? Então, eu vou pensar, como nas outras aulas que eu passei para vocês, eu vou pensar naquela pessoa, tá certo? Eu vou pensar nas pessoas. Então, eu vou pensar no problema em que as pessoas, elas passam, né? Então, dentro das aplicações, de forma geral, da pomada e da pasta, nós temos como classificação, né, as aplicações oftálmicas, né, que essa tipo de pomada, né, por exemplo, aquelas pessoas que têm muito tessol, né, no olho, então são pomadas oftálmicas, e aí, para preparar essa pomada, eu já tenho automaticamente pensar nesse processo produtivo, porque essa pomada, ela precisa ser estéril. Eu tenho que pensar também na embalagem, a embalagem também precisa ser estéril, e eu preciso pensar também que essa embalagem tem que ter um conteúdo muito reduzido e sinceramente, que seja compatível com o tratamento, né? Não aquela pomada, imagine, eu usar uma pomada oftálmica com um conteúdo de 30 gramas, né? Não existe, porque vai terminar o tratamento e vai ficar muito conteúdo ali à espera de ser reutilizado novamente, e que isso a gente não é interessante para aplicação oftálmica, né? Então, por isso, por este motivo, que as embalagens são de 5 gramas, né? Uma embalagem bem reduzida para esse tipo de pomada. Então, a gente já vai, se a gente associa que é para esse tipo de tratamento, para esse tipo de pessoa, a gente já começa a associar todas essas necessidades, tá certo? Temos também as pomadas medicinais, né? Quando a gente está trabalhando com fitoterápico também, ou então com alopáticos, tá certo? Ou seja, são pomadas que pretendemos tratar uma patologia, tá certo? Ou então, nós temos as pomadas que são não medicinais. Por exemplo, temos pomadas tipo para cosmético, que ela não é medicinal, mas ela a formulação dela pode hidratar a pele e evitar uma patologia, por exemplo, rachadura de pés, se eu utilizar, por exemplo, uma pomada lubrificante para os pés. Temos a marca, por exemplo, Nobrevi, que a pomada é super interessante, é uma pomada de acordo com os componentes classificadas como hidrocarboneto, e que é excelente, um excelente emoliente para evitar rachaduras de pés, certo? E aí, é não medicinal, é cosmético, tá? E aí, como é que a gente começa essa pesquisa e começa a dar ideia? Poxa, do nada, assim, eu já dá um estalo na ideia. Gente, é do nada. Você precisa ver o que é que mais te marca, né? E aí você começa a investigar, utilizar ferramentas,
né, que possam estimular. E quanto mais você lê, mais você conversa com as pessoas, mais você entende a necessidade das pessoas, as ideias, elas vão chegando, tá certo? Então, eu vou dar aqui algumas formas que vocês têm acesso, que vocês podem fundamentar e embasar mais a ideia de vocês, né? Inclusive, eu recebi um e-mail de uma das alunas que eu achei super interessante a forma como ela estava descobrindo. E ela fez a pesquisa pelo Google Trends. E aí eu fiquei muito feliz, porque foi uma das aulas que eu apresentei e eu vi que teve um feedback, né? Por isso que eu estou tão curiosa para saber o que é que vocês vão gerar aí, tá? Então, eu vou minimizar aqui e vou colocar a aba aqui do Google Trends, tá? Para vocês. Deixa eu colocar aqui. Eu já deixei aberto. Aí vocês podem botar, ó, no Google normal, vou abrir novamente, tá certo? Aí vocês botam no Google normal, aí botam Google Trends. Aí vocês clicam aqui, né? Como eu expliquei na aula anterior. Aí vamos botar lá, pomada. É o termo de pesquisa, né? E aí, como eu expliquei para vocês, vocês podem pesquisar no Brasil, né, no tempo que vocês pesquisam, em que base de pesquisa vocês querem, podem pesquisar no mundo inteiro, se vocês quiserem, ou num país específico. Aqui você vai ver o interesse das pessoas ao longo do tempo, ou seja, então, através do Google Trends, você já começa a ver se sua ideia ela vai ser interessante para as pessoas. Claro que eu coloquei uma palavra-chave somente pomada, mas pomada você vai botar num banco de funil de ideias e aí começar a funilar. Que pomada é essa? O que é que vai ter dentro dessa pomada? Quais são os recipientes dessa pomada? O que as pessoas mais contestam sobre pomadas, né? O que é que elas falam mais sobre pomadas, tá? Aqui, ó, você vê qual é a região que mais pergunta sobre pomadas, tá certo? E aqui você vê quais são as pesquisas, quais são as palavras-chave que as pessoas mais pesquisam sobre pomada. Ó, para isso, colocaram aqui, ó, tatuagem cosmética, né? Bem, eu não considero, assim, que seria muito interessante utilizar a forma farmacêutica pomada, né, com base de hidrocarboneto extremamente lipofílica para tatuagem, né? Que você acabou de fazer a tatuagem ali, você tem pigmentos, poros abertos, e você vai botar um recipiente oclusivo para aqueles poros. Você pode gerar até uma infecção, né? Então, uma forma farmacêutica, às vezes as pessoas confundem, tá? Pomada com creme. E aí, se você pesquisar mais um pouco, o que tem aí no mercado, né, para tatuagem, é mais na forma farmacêutica creme, tá certo? E aí você pode se aprofundar. Será que sua ideia é uma proposta para as pessoas que fazem tatuagem? Tá certo? Então, qual é a necessidade que essas pessoas têm que o mercado ainda não oferece, tá certo? Aí tem outras pomadas aqui, ó. Pessoas que precisam de tratamento de micose, é o que mais tem, né? Então, o miconazol, pomada de miconazol, por exemplo. Aí você vai pesquisar, será que o miconazol na forma pomada é eficaz mesmo? Ou as pessoas ainda têm restrição? Será que o tratamento passa a ser longo? Por exemplo, peles, eu quero fazer uma pomada de miconazol de uso pediátrico para peles de bebês com impinge, né? Será que a pomada de miconazol ela é eficaz para impinge? Tá certo? Em que grau de impinge ela vai ser eficaz? Ou se eu fizer essa pomada e vetorizar para esse tipo de fungo, já que esse fungo é tão resistente. E aí a minha ideia começa a se desenvolver, tá certo? Na minha mente. É a partir daí, quando a gente começa a entender a necessidade das pessoas, tá? E aí, voltando, então, essa é a forma que eu passo aqui para vocês, para pesquisarem sobre o Google Trends. E aí, vocês podem, ó, clicar, tá? E fazer uma pesquisa mais detalhada sobre a palavra-chave que vocês analisam, tá certo? A região e tudo mais, ó. Aqui, ó, você tá vendo que em relação à pomada de miconazol, mais em Pernambuco, ó, mais na região Nordeste. Por quê?
Porque são regiões quentes e úmidas, né? Então, a região quente e úmida tem essa necessidade maior de pomadas antifúngicas, certo? Então, tudo isso você vai analisar a região, tá certo? Então, por exemplo, se for na região da virilha, eu vou analisar o pH dessa pele, dessa região e tudo mais. Então, quais são os similares, as marcas similares de pomada de miconazol que existe no mercado? E a composição que elas têm? Qual é o diferencial que ela faz? É só preço, tá certo? Ou todas são a mesma composição? Então, eu vou passar a analisar mais profundamente isso aí, para poder entender o que eu posso fazer de diferente que o mercado vai propor. Isso eu vou dar um exemplo para vocês no final, tá bom? Aí, ó, para aprofundar ainda mais a pesquisa, tá certo? Vocês podem ir atrás de palavras-chave, que aí vocês podem ir atrás de descritores da saúde, na área da saúde. Aí você vem aqui, ó, bota no site de descritores. Como é que eu coloco nesse site de descritores? Da mesma forma, tá? O Google é a salvação. Descritores, ó, BVS. Aí eu coloco aqui, entro aqui em descritores e coloco minha palavra-chave. Então, eu posso colocar em inglês, pomadas, tá certo? E aí, ó, tenho aqui minhas palavras-chave. Base para ungüentos, que eu também chamo pomada como unguento, veículo para pomadas, veículos para ungüentos, ou simplesmente, né, em inglês, tá certo? Recipientes para pomadas, ó, em francês, tá certo? E aí, você vai descobrindo quais são as palavras-chave mais utilizadas, ó, pomadas na pele, tá certo? Então, essas são as sugestões que você pode encontrar nas bases de pesquisa. Aí você vem aqui, ó, outra dica, lá no periódico CAPES. Por que o periódico CAPES? Porque lá, gente, vocês têm acesso gratuito e vocês têm acesso a bases de revistas científicas que vocês vão poder fundamentar com segurança a ideia de vocês. Aí vocês vão vir aqui, ó, no periódicos CAPES, tá certo? E aí você bota a pesquisa, tá? Pomadas, por exemplo. Aí vocês vão aqui, ó, aí vocês vão pesquisar, poxa, eu quero ir para aquele autor que mais fala sobre pomada. O que é que ele tanto fala sobre pomada, né? Aí ele coloca aqui, ó, ele estuda muito sobre psoríase. Então, será que não é interessante eu entender um pouco mais a fisiologia da psoríase e eu propor uma pomada inovadora para quem precisa desse tipo de tratamento? Tá certo? Quais são os ativos que mais são utilizados? Será que um fitoterápico, ele pode ser substituído por um ativo alopático, como esse, para o tratamento de psoríase? E aí você vai vir, cada pergunta que vem na tua cabeça, registra, porque existe uma razão dessa pergunta ter vindo para a tua cabeça, porque tá aí, talvez seja o teu caminho, tá certo? Ou seja, aquilo, desde o calendário que vocês fizeram, existe uma razão de cada mês vocês terem colocado uma proposta de cuidado, certo? E essa proposta de cuidado, vocês podem escolher uma daquelas e implantar nessa sua pesquisa, para encontrar a sua ideia inovadora. A mesma coisa em base de patentes, tá? Eu passei para vocês todas as bases de patentes que existem. Vocês podem ir direto no Google Patentes, que é uma forma geral de pesquisar sobre as patentes, ou ir na base NPI, tá certo? Ou em todas aquelas outras bases que eu passei. E aqui, ó, por exemplo, você coloca no Google, tá? Se for pesquisar pelo INPI, aí você bota INPI, pesquisa lá, né? Alguns alunos vão colocar lá que passa um aviso, né? Que pergunta se pode entrar, porque é um site do governo federal. Aí você coloca em avançar, no meu já não precisa mais, que já vai direto. Aí você clica buscar, continuar, vem aqui em patentes, tá certo? Aí eu prometi para a Vanessa que eu ia pesquisar a patente dela. Aí deixa eu colocar aqui, ó, sobre o assunto dela. Vanessa.
Aqui. Cadê, Vanessa? Tua palavra-chave. Aqui. Palavra-chave que Vanessa entrou em contato comigo. Aí eu boto aqui, ó, pesquisar. Aí demora um pouquinho, tá certo? Aí vocês têm um pouquinho de paciência, porque às vezes demora um pouco para abrir, mas ele abre. Eu é que não tenho muita paciência. Eita. Deixa eu colocar aqui, enquanto ele abre, deixa eu colocar em Google Patentes. Eu não tenho muita paciência de esperar, eu já vou procurando outra coisa. Google. Tá. Vou botar a palavra aqui de Vanessa. Aí, ó. Olha aqui, ó. Para alopecia, seborreia. Olha, Vanessa, que legal. Tá certo? Adoro, eu fico curtindo essas novidades. Ó, aqui, ó, Vanessa, ciclodestrina. Ciclodestrina é um polímero que ele vetoriza, tá certo? A ciclodestrina, ela tem canalitos, sabe? Ela é na forma ciclo e ela tem uns canais, que aí ela faz com que o ativo, ele seja dissolvido na ciclodestrina e passe a vetorizar o sistema. Aí, ó, um polímero interessante para você. Então, gente, olha, informação tem assim, ó, de monte, e a gente passa, quando a gente passa a descobrir, é uma maior curtição. Eu adoro, tá certo? Então, aqui, ó, por exemplo, abri o site do INPI, e aqui, ó, na busca de Vanessa, ó, patologias para próstata. E aí, como é que eu faço para entrar nessa patente? Eu venho aqui, ó, no pedido, tá certo? Nessa lateral, clico aqui, aí ele vai abrir. Também demora um pouquinho. Olha, tem aqui, ó, regeneração tecidual. Olha aqui, ó, para bactérias, ó, Vanessa. Interessante aqui você dar uma entrada nessa patente. Ó, atividade antibacteriana, ó, biofilme, tá certo? Olha quanta coisa bacana. Então, vocês vão entrar aqui, nessa parte de pedido. Não tá abrindo, demora. Ah, eu achei o máximo essa sua proposta. Bem, eita, não tá querendo abrir agora, tá devagar. Abriu, ótimo. Aí aqui, ó, você vem aqui embaixo, você pode ler aqui o resumo, ó, a invenção refere-se ao uso de oleoresinas de copaífera para produzir um medicamento para prevenir ou tratar patologias da próstata, particularmente hiperplasia prostática benigna e ou câncer de próstata. Olha que interessante, tá certo? E aqui você, se você quiser ver com detalhes como é que ele fez, ó, olha a empresa Pierre Fabre, tá? Ou seja, imagine, você tá vendo que a Pierre Fabre, ela faz a pesquisa nesse sentido, tá certo? Poxa, você sonha em ser um trainee, um estagiário, ou trabalhar como funcionário nessa indústria Pierre Fabre. Então, se ele já faz pesquisa nessa área, por que não você coloca sua meta de ideia para apresentar para a Pierre Fabre? Olha só, isso fica a dica, tá certo? Então, tá aqui, você clica aqui, ó, em documentos publicados, vem aqui, aí vem esse negocinho aqui que eu não gosto de barcos, né? Aqui é um barco, aqui é um barco, aqui outro barco. Vamos ver se vai. Opa, foi. Aí, ó, faz o download e aqui você tem todo o conteúdo sobre a tua proposta, certo? Então, você vai ver se algo vai te ajudar para dar essa ideia. Então, ele já foi bem preciso. Ele utilizou esse fitoterápico para tratar a próstata. E aí você vai ver como ele fez, qual é a formulação que ele propôs,
tá certo? Se você pode utilizar qualquer recipiente que é livre, não é patenteado, tá certo? Para utilizar na sua ideia inovadora. Então, é a partir daí que você começa a construir a sua proposta de solução do problema para as outras pessoas, tá certo? Aí, vamos lá, vamos voltar. E aí, quando a gente entra na esfera pomadas, tá certo? A gente começa a pensar como é que vai ser essa base de pomadas. Até agora eu falei para vocês que cada formulação tem seus recipientes característicos, tá certo? Então, nós vimos para suspensões, nós vimos para emulsões, estamos vendo agora para pomadas. E aí, para pomadas, nós temos a classificação dessas bases como bases de hidrocarboneto, bases de absorção, bases removíveis com água e bases hidrossolúveis. As de hidrocarbonetos, elas são as bases mais utilizadas como pomadas, tá certo? As absorvíveis também são bastante utilizadas. E aí, só que as de hidrocarboneto têm uma característica bem diferenciada. Elas não aceitam, vamos dizer, praticamente nada de princípios ativos que tenham uma certa característica hidrofílica. Então, para esse tipo de base, eu tenho que incorporar princípios ativos extremamente lipofílicos, tá certo? Porque senão vai ser incompatível, tá? E aí, quem é que nós utilizamos como esse tipo de base? A vaselina líquida, tá certo? Que a gente chama de óleo mineral também, e a vaselina branca, que é a vaselina, a gente chama de vaselina sólida. Antigamente, essa vaselina sólida, ela tinha uma característica amarelada. Hoje, né, devido à maior aceitabilidade do público, nós utilizamos a base de vaselina sólida, que é a vaselina branca, com a característica realmente de cor branca, não amarela, tá certo? Então, é a mais utilizada. Vocês vão ver também em alguns rótulos sendo a vaselina chamada como petrolato, tá? Aí, as bases de absorção. Quando a gente chama petrolato hidrofílico, tá certo? Lá é lipofílico, aqui hidrofílico. A gente justifica como base de absorção, por quê? Diferente da hidrocarboneto, aqui é permitido que o princípio ativo, ele tem uma certa característica hidrofílica. Então, essa base é pomada, ela é gordurosa, mas ela ainda permite absorver substâncias hidrofílicas. Então, passa a ter compatibilidade. E aí, nós temos o petrolato hidrofílico, que nada mais é do que uma base de hidrocarboneto emulsionada, que contém colesterol, álcool estearílico, aí tem a cera branca, que é a vaselina, né, e a vaselina branca, podendo ter também a vaselina líquida nessa mistura. Temos também a lanolina anidra, tá certo? Anidra, porque essa matéria-prima, ela tem baixíssima quantidade de água, então, se ela tem baixíssima quantidade de água, ela consegue absorver uma quantidade maior de substâncias hidrofílicas, que é o exemplo de gordura de lã refinada. Nós temos também a lanolina, que contém água, ela já absorveu água de 25% a 30%. Então, ela já absorve menos uma quantidade de princípios ativos hidrofílicos, porque ela já contém água na sua formulação. Então, é a gordura de lã já hidratada. E aí, nós temos também, que aí confunde um pouco, né, a pomada com creme, tá certo? Por quê? Nós temos essa pomada de absorção que chamamos de cold cream, que é um creme, tá certo? Um creme que é água em óleo, a fase externa é oleosa. E aí nós temos como composição desse cold cream, cera de éster acetílico, cera branca, óleo mineral, borato de sódio e água, ou seja, é uma base emulsionada, tá certo? Vou agora mostrar aqui para vocês o formulário nacional, tá? Que contém algumas formulações de pomadas. E lá vocês podem utilizar também como referência de formulação oficinal, tá? Para dar ideia de base que vocês poderiam utilizar para a proposta de vocês, né? Por exemplo, se a proposta foi incorporar, fazer uma pomada com um fitoterápico, tá certo? E aí, sua inovação
é somente a questão do fitoterápico, então você pode simplesmente pegar uma base já pronta do formulário nacional, já está ali prontinha, você só faz incorporar o seu fitoterápico e justifica a questão da compatibilidade, que é essa questão da solubilidade do teu fitoterápico, que aí eu já ensinei para vocês como é que vocês pesquisam a questão da solubilidade. Então, vamos aqui, né, aí eu entro aqui, ó, na farmacopeia brasileira, tá, formulário nacional. Eu não sei se vocês já têm, se eu já compartilhei com vocês, mas eu posso colocar lá no Google Sala de Aula, para vocês não perderem tempo de estar pesquisando no Google, tá certo? Então, eu coloco lá para vocês, ainda hoje, esse formulário nacional para vocês. Aí vocês pegam, coloca lá, Ctrl F, pomada, tá? E vai navegando. Aqui, ó, tem definição do que é pomada, tá? Aí vai navegando. Aí, ó, por exemplo, aqui tem pomada com atar 1%. Aí ele vai falar o que é que tem, né? Alcatrão a 1%, a base de óleo mineral, né? Tem óleo, cadê? Alcatrão mineral, desculpa. Aí, o que é que tem nessa composição? Tem alcatrão mineral 1%, polissorbato, que é um tensoativo, 0,5%, para quê? Para molhar esse alcatrão, tá certo? E aí é a base de pasta de lazar, tá certo? Ou seja, é uma pomada, porque uma pasta é uma pomada, só que como essa base de pasta já é pronta, que é a pasta de lazar, ela tem uma alta concentração de sólidos, tá certo? Então, é uma pasta com características de pomada pela sua viscosidade. Aí vem aqui, ó, pomada lubrificante ocular. Olha o que é que nós temos. Vaselina líquida, que é o óleo mineral, 10 gramas. Lanolina nidra, que é uma base de absorção, 2,5 gramas. E vaselina sólida, 100 gramas, que é uma base de hidrocarboneto, tá certo? Então, aqui, ó, diz todos os componentes, as concentrações, a condição de armazenamento, tá certo? Algumas advertências, ou seja, alguns pontos críticos que pode acontecer, como preparar, tá, essa pomada, e aqui algumas instruções terapêuticas e modo de uso, ou seja, o formulário nacional, ela pode ser, é um formulário oficinal e pode ser utilizado como uma ferramenta para vocês, que vocês podem utilizar como ideia, otimizar, né, o que já está publicado e fazer algo um pouco diferente de acordo com a necessidade que as pessoas precisam, tá? Bem, voltando para a nossa aula, temos as bases removíveis pela água, que chamamos de pomada hidrófila, né? Essa pomada, ela é dita base removível pela água, por quê? Porque contém em sua composição o lauril sulfato de sódio, que é um tensoativo que altamente, a gente consegue remover todo a fração gordurosa dessa pomada. Ou seja, é como se a gente tivesse nós estamos utilizando uma substância que é utilizada em sabonetes, por exemplo, tá? Em shampoos, por exemplo, que é o lauril sulfato de sódio, que tem um alto poder de limpeza, ou seja, ela consegue emulsificar e remover a vaselina branca, que é altamente lipofílica. E aqui nós conseguimos fazer uma pomada que ela não seja tão pegajosa, tá entendendo? Mas ela não consegue ficar, ter uma resistência na pele como uma pomada de hidrocarboneto, que é altamente oclusiva. Já essa pomada removível pela água, ela é menos oclusiva, tá? E aqui nós temos como composição lauril sulfato de sódio, que caracteriza a classificação de removíveis pela água. Temos o álcool cetoestearílico,
A vaselina branca, que caracteriza por ser pomada, por ser de hidrocarboneto, o propilenoglicol, como o mectante e a água, ou seja, é uma emulsão também, só que é uma emulsão hidrofílica, fase externa, aquosa. E, por fim, né, nós temos as bases de hidrocarboneto, tá certo? Que é a pomada PEG, tá? Em que nós fazemos uma mistura de um polietileno-glicol de baixa densidade, que é esse polietileno-glicol 400, e por ser de baixa densidade, é um polímero, tá, gente? E por ser de baixa densidade, ele é líquida, e temos o polietileno-glicol de alta densidade, que vai dar consistência. Então, o de baixa densidade dá uma maior fluidez e o de alta densidade vai dar uma maior consistência. Então, a gente vai equilibrando a concentração desses dois polietileno-glicóis para dar a consistência de pomada. E aqui, ela vai ter uma característica extremamente hidrossolúvel. E aí, se a gente incorpora princípios ativos hidrossolúveis, a gente tem que ajustar o polietileno-glicol de alta densidade, para ela ficar mais consistente, porque quanto mais hidrossolúvel princípios ativos hidrossolúveis incorporar nessa base, mais fluida vai ficar essa base. Então, a gente aumenta mais a consistência, tá? Se colocarmos princípios ativos lipossolúveis nessa base, a tendência é formar uma emulsão, tá certo? Então, passei para vocês os diferentes tipos de base e como a gente faz as pomadas, tá? E aí, ainda no como faz essas pomadas, né, a gente escolhe esses tipos de base através desses direcionamentos aqui. Ele não pode ser irritante, não pode ser tóxico, né, ou seja, não ser alergênico, não pode ter incompatibilidade com o princípio ativo, com outros recipientes que venham incorporar na formulação, precisa ser estável, numa embalagem que dê um prazo de validade compatível com o que foi estudado no Instituto de Estabilidade, precisa fazer com que esse princípio ativo seja absorvido pela pele, tá certo? Enfim, o que a gente vai analisar na pomada? A viscosidade e a espalhabilidade, tá certo? Então, esse aqui é o ponto crítico de uma pomada. Ele tem uma consistência, ele sair da embalagem, tá? Por exemplo, a gente aperta a pomada da embalagem, aí aqueles conteúdos que faz plop, tá? E sai de uma vez, o consumidor não quer isso, tá certo? Ele quer utilizar o conteúdo até o fim da embalagem, tá certo? E isso é um dos problemas de produzir pomadas, tá certo? E a outra coisa, esse conteúdo ele não pode ser tão firme assim, ele precisa espalhar, né, sobre a pele e a gente conseguir espalhar em todo o local que tiver afetado. As pomadas geralmente são aplicadas em regiões da pele pequenas, tá? É diferente de creme. Creme a gente pode aplicar, tem a tendência de aplicar no corpo inteiro, por exemplo. As pomadas não, são em regiões pequenas, tá? De tratamento pequeno. Isso é uma grande diferença de escolher a forma farmacêutica pomada. Bem, as pomadas a gente pode utilizar a forma, né, de preparar, a técnica de preparação, pode ser por incorporação, isso a gente coloca por incorporação e só utiliza os misturadores que por pressão para misturar, né, os componentes, sem utilizar temperatura. E a gente faz isso quando nossos princípios ativos são sensíveis à temperatura. Ou então, de uma forma mais clássica, nós utilizamos aquecimento, certo? Então, podemos fundir as ceras, as vaselinas, tá certo? E o princípio ativo. E aí, com a temperatura, todos eles irão homogeneizar. Quando cessar essa temperatura, vai esfriar e vai ficar na consistência de pomada, tá? Como essas pomadas geralmente são hidrolipofílicas, então é obrigatório nessa composição utilizar antioxidantes do tipo, por exemplo, butilhidroxitolueno, para evitar a rancificação desses componentes lipofílicos.
É importante também utilizar antimicrobianos, como, por exemplo, os derivados de parabeno, como propilparabeno, para evitar a proliferação de fungos, tá? Que isso acontece com frequência em pomadas que não têm um sistema antimicrobiano eficaz, tá? Que isso já é padrão de toda a formulação, você colocar antimicrobianos e antioxidantes para melhorar o prazo de validade da pomada, tá? E aí, importante, que tipo de acondicionamento nós iremos escolher? Embalagem, gente, hoje é tudo. Principalmente porque nós estamos vivendo um momento de sustentabilidade. Então, tua proposta diferencial será na embalagem? Será numa embalagem biodegradável? Que tipo de saída vai ser essa embalagem? Com pressão, sem pressão, tá? Então, vai ser na forma de bisnaga? Será na forma de pote? Se for na forma de pote, a tendência do meu consumidor é botar o dedo. E toda vez que eu coloco o dedo, eu posso contaminar meu conteúdo. Então, eu tenho que ver, analisar esse meu sistema antimicrobiano, certo? Então, essa é a ideia de como preparamos uma pomada, tá? Trouxe para vocês aqui um exemplo das nossas antigas aulas, né? Só para matar a saudade de como era. Então, sempre eu procurei inovar em cada semestre, sempre trazendo uma metodologia nova, né? Até porque eu saio daquele tradicional, daquele ritmo de repetição, que eu não gosto, tá certo? Que para vocês é novidade, mas para mim não é. Então, para mim, para eu ficar sempre vibrando, né, com esse aprendizado, eu tenho que trazer formas novas de ensinar. Eu adoro fazer isso. E aí, nessa época, eu fiz a proposta para os estudantes para eles criarem a formulação, né? Vocês estão criando, utilizando a gestão de conhecimentos, né? E na época deles, eles não tiveram esse tempo de fazer a gestão de conhecimento, mas tiveram acesso de fazer a parte prática. Então, aí, eles passavam a criar a formulação de acordo com a matéria-prima que se tinha no laboratório. E aí, uma das equipes fez a proposta de fazer uma pomada de podofilina, né, para verrugas. E aí, o que eles utilizaram? Foram estudar profundamente sobre a podofilina, né, viram que utilizava uma concentração de 5%, que é um dado importante para todo formulador saber qual é a concentração do ativo na formulação, né? Isso vocês já começaram a ver quando vocês começaram a estudar o rótulo de alguns produtos que vocês escolheram. Utilizaram propilenoglicol como umectante para molhar essa podofilina, escolheram utilizar uma concentração de 5%. A faixa de uso de propilenoglicol é uma faixa bem larga, tá? Mas eles fizeram a escolha de 5%. Utilizaram como um conservante o metilparabeno, né? Mas o interessante seria o propilparabeno. E aí eles utilizaram a concentração usual desse conservante em 0,1%. Utilizaram o antioxidante butilhidroxitolueno na concentração usual de 0,06%. E uma base para a pomada, que foi a base de lanolina, que é a base absorvível, e vaselina sólida branca, que é a base de hidrocarboneto. E colocaram essa base como QSP. Tá? Então, o cálculo, né, foi feito antecipadamente, como vocês também já aprenderam, e aí fizeram esse cálculo e realizaram a pesagem dos ingredientes. Em seguida, solubilizaram a podofilina no propilenoglicol, depois acrescentaram o BHT e o conservante, o metilparabeno, e aí verteram essa mistura na base de pomadas. Fizeram a homogeneização e fizeram o invase, né, na bisnaga, e terminaram a preparação, ou seja, a pomada é muito simples de se fazer. Trouxe aqui para vocês, né, da mesma forma como eu estou pedindo para vocês fazerem o vídeo de vocês, nessa turma também eles produziram vídeos, mas não com esse mesmo objetivo de vocês, o objetivo deles era outro, tá? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês o vídeo de Francisco de Assis, o nosso ex-aluno de Farmacotécnica 2. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Ouvi sim, professora, entender não.
Como assim, ouvir e não consegue entender? Tá tipo como se fosse... Hã? A Tá voz tipo dele como tá se... tipo como... Ai, Marcona! Sim. Pode falar. Tá um eco. Ah, tá fazendo eco, é? Ai. Então, deixa eu só mudar o formato aqui de apresentação. Só um instante. Não. De farmacoteca. Francisco. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Vamos ver se vai ficar melhor assim, tá? Juliana, Oi. esses dias eu aprendi uma maneira de você mostrar o áudio assim durante a apresentação. Sim. Se quiser, eu ensino agora. Eu É quero. rapidinho. Pois bota tua tela aí, apresenta a tela que eu vou dizendo. A tela inteira, né? Isso. Tá. Coloquei. Pronto, aí tu vai abrir o painel de controle do computador. Painel de controle. Pronto. Aí vai em hardware e som. Aqui. Pronto, aí abre. Certo. Aí tem gerenciar os dispositivos de áudio. Cadê? Em som, ó. Em som. Aí, gerenciar dispositivos de áudio. E agora? Pronto, aí vai na segunda aba. Gravação, eu acho. Gravação, na segunda aba. Gravação. Do lado de reprodução, ali em cima. Ah, gravação, certo. Pronto. E agora? Aí tem mixagem estéreo, né? Aí clica com... Pronto, aí clica com o botão direito do mouse e clica em habilitar. Ah, esse daqui, né? Certo. Aí clica em habilitar. Ok, pronto. E agora? Aí agora a gente vai lá no Meet, no Google Meet. Meet. Certo. Aí você vai nesses 3 pontinhos. Embaixo. Na parte aqui. Certo. Aqui. Onde é a configuração do microfone. Aí, viu? E agora? Vai em configurações. Configurações embaixo. Certo. Pronto, aí nessa parte do microfone, aí bota na setinha para escolher. Aí, microfone na setinha para escolher. Embaixo. Pronto, aí bota mixagem. Aí a gente vai ouvir só o que tem no computador, a gente não vai ouvir mais você falando. Aí depois é só mudar o microfone para você voltar a falar normal. Não, a gente já não está ouvindo. Aí quando Já parou de ouvir a senhora. Quando você apresentar lá, aí a gente já vai escutar o que trata no vídeo. Salve, eu sou aluno do curso de farmácia da UFCG de Cuité. E esse trabalho ele está sendo desenvolvido pela disciplina de Farmacotécnica 2, que é ministrado pela professora Juliana Alencar. Eu vou falar um pouco sobre o massagiol. Esse produto que é produzido pela Neoquímica na quantidade de 15 e 30 gramas.
Esse medicamento, ele é indicado exclusivamente para o tratamento dermatológico para uso adulto e pediátrico acima de 2 anos. Usado também para o tratamento do reumatismo, neuralgias, torcicolos, contusões e dores musculares. A sua forma de apresentação é em forma de pomada, onde cada grama dessa pomada contém 52,5 miligramas de salicilato de metila, que é um revulsivo orgânico volátil, onde age produzindo ação local irritativa com efeito indireto nos músculos, articulações e vísceras. Também possui 44,4 miligramas de cânfora, que é um terpeno oxigenado volátil, aromático, com odor penetrante, sendo pouco solúvel em água, mas que se dissolve-se facilmente no álcool ou no éter. Possui ação irritativa cutânea, revulsiva, útil nos processos dolorosos de estruturas profundas, como fibrostite, mialgia e lumbago. E produz ainda uma leve anestesia no local. Também possui 20 miligramas de mentol, que é classificado como um álcool terpênico monocíclico, que possui uma capacidade de ativar os sensores responsáveis pela sensação de frio e, em seguida, uma anestesia discreta. Para utilizarmos a cânfora e o mentol, é necessário se fazer uma mistura eutérica. O que seria essa mistura? É uma mistura que se liquefaz a temperatura ambiente. E ao misturar os cristais de cânfora e de mentol, o ponto de fusão vai diminuir. Homogeneizados, os cristais se transformarão para a forma líquida. Também são usados alguns recipientes, como a terebitina, que é um solvente, a parafina branca, que é um óleo lubrificante, o petrolato líquido e o petrolato branco, que são vaselinas, e o alquetito, que é um solvente. Pessoal, a vaselina branca é base hidrocarboneto da pomada, pois são bases oleosas que somente aceitam incorporações de pequenas quantidades de água e são difíceis de serem removidas. Nesse produto, apenas 1,75 grama é de princípio ativo e 13,25 gramas são de recipientes. E a melhor forma de se utilizar esse produto é por uso tópico, seguido de massagem. Vale lembrar, pessoal, que para se utilizar um medicamento da melhor forma, é necessário se consultar um farmacêutico, pois o farmacêutico tem conhecimento técnico para dizer quais os princípios ativos e os recipientes que contêm esse produto e vale orientar sobre a melhor forma de uso desse medicamento. Consegue me ouvir agora? Sim. Sim. Então, eu vou aqui outra vez, em outro momento, tá? Porque tem outro vídeo que eu quero mostrar para vocês. Então, deixa eu voltar aqui para a aula. Professora, no caso, esse vídeo foi da terceira avaliação que eles fizeram? Esse vídeo foi da terceira avaliação, só que como vocês podem ver, a proposta foi diferente, né? Para eles, eu pedi antigamente, né, também a situação do mundo também era diferente, né? Então, nessa época, parecia que eu já estava adivinhando que existia uma pandemia. Então, quando eu fiz essa proposta de vídeo, na época, ninguém sabia fazer direito vídeo, né? Nem eu, muito menos eu. Os meninos me ensinaram a fazer vídeo, né? Eu fui devagarzinho também aprendendo a fazer essas coisas. E aí, ainda era muito cedo, essa questão de edição de vídeo e tudo, então fomos aprendendo juntos. Bem, nessa época, eu pedi também para eles apresentarem a terceira unidade na forma de vídeo, né? Mas com uma proposta de fazer, aprender através do que já existia no mercado. Por quê? O mercado, ele tinha uma outra visão para o farmacêutico. Claro que sempre teve a visão do farmacêutico ser empreendedor, assim, farmacêutico para todas as áreas. Só que, para os alunos, e para uma forma geral, a sociedade de uma forma geral, a ideia era treinar as pessoas para serem funcionários de uma empresa, né? Só que a nossa realidade, gente, ela está mudando, sabe? Mesmo que você seja funcionário de uma empresa,
é importante você ser ativo nesse processo. Então, a diferença que eu estou pedindo para vocês é aqui ele não lançou nenhuma ideia, vocês estão vendo que ele apresentou o massageol, tá certo? Falou de todos os componentes do massageol e mostrou a importância do farmacêutico em conhecer a tecnologia, ou seja, conhecer os ativos e os recipientes e a fórmula farmacêutica, né? Eu estou pedindo a mesma coisa para vocês entenderem ativos, recipientes e formas farmacêuticas, dentro da forma farmacêutica da nossa ementa, tá certo? Só que o que eu estou pedindo para vocês? Um plus a mais. Trabalhei desde o começo para vocês, é vocês desenvolverem uma mente inovadora. Então, aqui, ele não apresentou nenhum vídeo que trouxesse solução para o mercado, ele apresentou a valorização do farmacêutico e prestador de serviço, entendeu? Então, foi essa a ideia, naquela época, em que a gente estava vivendo um momento em que a gente precisaria valorizar a profissão farmacêutica e fazer com que a sociedade, ela conhecesse o farmacêutico como linha de frente, entendeu? Então, era esse o pedido na época. E agora não, agora, além de ser de linha de frente, né, é preciso que o farmacêutico, ele saia do quadrado, porque o farmacêutico da área de tecnologia era um farmacêutico que vivia num quadrado, né, ninguém conhece, ninguém sabe que ele existe, a sociedade não sabe que existe, entendeu? E aí, a minha proposta é fazer com que a sociedade saiba que o farmacêutico existe, e existe através de vocês, que vocês têm vocês estão borbulhando de ideias dentro da cabeça de vocês, e eu sei disso, entendeu? Porque já tive um certo feedback de alguns alunos, e a gente precisa valorizar, né? Então, aí fica na opção de vocês, se vocês vão querer ficar escondidos, né, atrás de 4 paredes, ou se vocês querem ser reconhecidos e valorizados pela sociedade. Então, essa é a minha proposta. Deixa eu continuar. Opa, desculpa. Eu não quero mais esse. Pronto, aqui. Aí, eu venho aqui para vocês entrar agora em como preparar uma pasta, tá certo? Então, quando a gente prepara a pasta, a ideia é a mesma da pomada, tá certo? A gente vai molhar os pós, tá? E homogeneizar. Essa é a tecnologia da pasta. Não tem muita dificuldade, não precisa ser um método a quente, tá? Então, é somente a escolha do agente molhante dos pós, homogeneizar esse pó, verificar se o pó, ele contém uma mistura eutética. O que é que seria uma mistura eutética? Por exemplo, cânfora e mentol. E quando a gente homogeneiza a cânfora e mentol, eles são cristais. Mas quando a gente homogeneiza os dois, eles se tornam líquidos, tá certo? Então, a gente classifica isso como mistura eutética. E aí, se eles se tornarem líquidos, não vai ser a proposta de pasta, né? A gente pode incorporar isso, por exemplo, em um gel, que é bem interessante, como o caso do massageol, que Francisco apresentou, tá? Então, qual o ponto crítico de preparação de uma pasta? É justamente a formação de grumos. Por quê? Porque se a pasta tem a definição de uma alta concentração de pós, que pode variar de 20% a 60%, a tendência é formar grumos, quando eles são homogeneizados. E aí, isso não é interessante. Por quê? Porque a pasta, esse material sólido, ele não precisa ser totalmente solubilizado, mas ele precisa espalhar sobre a pele. E é isso a grande dificuldade de preparar uma pasta. Por isso que a escolha do agente molhante é extremamente importante. Tá? Aí, como característica dessa pasta, nós temos 20% de material sólido, né, no mínimo, podendo chegar a 60%. Eles são mais firmes, espessos, né? Podem conter constituintes também dos mesmos recipientes que a gente viu aí em pomadas,
A gente também pode incorporar numa pasta, como a de Qatar, que eu mostrei para vocês, no formulário nacional. Aí, da mesma forma, vocês pegam o formulário nacional, botam Ctrl F, bota lá, pasta, e aí vão verificar todas as pastas oficinais que estão disponíveis no formulário nacional, tá? Aí, devido à firmeza, possui menor tendência a amolecer e a escorrer, e um grande exemplo, né, muito utilizado de pasta é a pasta de Lazar, que contém óxido de zinco. Bem, da mesma forma que a gente apresentou de Francisco, eu vou aqui, né, com vocês, vamos ver se eu aprendi, né, que a gente aprende, é uma troca de conhecimento, né, adorei, muito obrigada por esse aprendizado. Aí, aqui eu venho em mixagem. É só apresentar lá no PowerPoint mesmo, Juliana. Não precisa abrir o vídeo, não. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Valéria, sou estudante do curso de farmácia da UFCG e hoje eu vou falar um pouco sobre pasta d'água. O que é, para que serve, a formulação e o modo de uso. A pasta d'água, conhecida também como pasta glosa simples, é um antisséptico com propriedade secativa e cicatrizante. Podemos utilizá-la tanto para tratar queimaduras solares, assaduras e eczemas, quanto para recuperação de impetigo, acne e na proteção solar. Esse tipo de pasta possui consistência cremosa e fragrância agradável, o que facilita bastante o seu uso. E para obter esse resultado, é importante destacar a sua formulação pelo profissional farmacêutico, seguindo as normas de segurança e as dosagens do composto. Vamos agora ao laboratório observar a sua formulação. Estamos aqui no laboratório de farmacotécnica da UFCG. Devemos utilizar todos os equipamentos de proteção individual, conhecido mais como os EPIs, jaleco, luvas, máscara e touca. As vidrarias utilizadas são 3 vidros relógios, um becker de 100 ml, uma proveta, um pistilo e almofariz e um pastão de vidro. Como equipamento, utilizamos a balança analítica para medir uma massa de 5 gramas dos componentes: óxido de zinco, utilizado como filtro físico e protetor tópico, talco, com função absorvente, glicerina, é um umectante veículo, e 5 ml de água de cal, tem função adstringente e cicatrizante. Primeiramente, para fazer a água de cal, hidratamos aos poucos 5 gramas de óxido de cálcio com cerca de 5 ml de água destilada em um almofariz. Após hidratar, juntar o restante da água, sempre agitando, e deixar repousar por 2 horas. Na formulação da pasta, é necessário misturar o talco com óxido de zinco e pulverizar. Logo em seguida, fertemos a glicerina e água de cal, misturando bem. Podemos ver que começa a formar a consistência. A pasta deve ser armazenada em recipiente fechado e de preferência opaco, à temperatura ambiente. Após formular a pasta, podemos observar que ela tem coloração branca, possui uma certa viscosidade e é homogênea. Ela é de uso tópico e deve ser aplicada sobre uma pele limpa, dispondo de uma fina camada e massageando bem o local. Este processo deve ser repetido de 2 a 3 vezes por dia.
É um composto também que não possui contraindicações especiais, podendo ser utilizados tanto em crianças quanto em idosos. E deve ter apenas cuidado com pacientes que possuem alergia conhecida ao óxido de zinco e não pode aplicar próximo aos olhos. Vemos aqui um exemplo de como esse produto é comercializado nas farmácias. A faixa de preço fica entre 5 a 15 reais. Ela proporciona resultados bastante eficazes na prevenção e no tratamento de asaduras, muito comum em crianças e em idosos. Vimos aqui um exemplo do trabalho do profissional farmacêutico, sendo o profissional responsável pela elaboração de todas as formas farmacêuticas, incluindo, é claro, o da pasta d'água, compreendendo todas as etapas e as propriedades dos compostos. Isso o torna o profissional mais indicado para orientar ao paciente devido ao uso, ao descarte e o armazenamento correto. Olá, pessoal. Bem, deixa eu voltar aqui para a aula. Bem, então, esse é um exemplo, né, de como o pessoal fez, né, na época. E aí, como vocês podem fazer também. Então, não necessariamente a ideia inovadora de vocês precisa ser uma coisa de outro mundo, pode ser utilizado no formulário nacional, caso desejar, né? E aí, quando eu falo sempre, formulações magistrais e formulações oficinais, então, eu trago aqui para vocês a diferença, né, de oficinal, quando é uma formulação que não é específica, ou seja, eu faço aquela formulação, está ali padronizada, né, nacionalmente, mas ela não é específica para aquele paciente, tá certo? Então, estou pensando de uma forma generalizada. E uma formulação magistral, ela vai atender aquele único paciente, certo? Então, só para vocês relembrarem a diferença de fórmulas magistrais e fórmulas oficinais, certo? E aqui eu trago para vocês como vocês poderiam trabalhar e desenvolver essa ideia, né? Então, vocês viram nos vídeos anteriores, fiz questão de trazer trabalhos anteriores dos seus colegas, que foram trabalhos fantásticos também, mas eles tiveram outro objetivo, que foi valorizar a profissão farmacêutica para a sociedade. E aí, para vocês, eu quero um pouquinho mais além. Eu quero que vocês trabalhem ideias inovadoras, para vocês serem inseridos no mercado e serem também reconhecidos pela sociedade, mas através da ideia de vocês. Então, respondendo as diferentes questões que eu coloquei lá no início da aula. O quê? O quê? Exemplo, pasta d'água, tá certo? E aí, como? Eu vou lá no formulário nacional e aí eu vou fazer minha pesquisa da formulação de pasta d'água, tá certo? E aí eu vou ver pasta d'água, uma formulação oficinal, tá? Não é específico para aquele único paciente, tá certo? Diferenciando do magistral. E aí, é uma coisa também, poxa, professora, por que pasta d'água? Se não é nem inovador, qual vai ser a diferença? Então, eu vou pesquisar quais são os problemas, porque pasta d'água é muito utilizada, né? Todo mundo precisa de uma pasta d'água, né? Eu vou ver para quem? Bebê é o que mais se utiliza pasta d'água. Bebê não sobrevive sem uma pasta d'água, né? Tem aquelas receitinhas de YouTube, utiliza amido, tá? Ótimo, é um dos componentes da pasta d'água, certo? Mas a pasta d'água, ela tem toda uma preparação, que não é só com amido, né? Todos os outros componentes, ele realmente absorve, como, por exemplo, o talco. Ele absorve todo aquele suor hídrico que o bebê, ele produz, né? Que é um suor extremamente ácido para a pele do bebê. E aí, quais são os problemas que as pessoas têm quando usam pasta d'água? Eu vou pensar somente na questão da assadura de bebê? Não, vou pensar na necessidade, né? Que as pessoas têm. Então eu vou ver
todos os meus similares de pasta d'água no mercado. Então, será que é essa a minha concorrência? Aí eu venho aqui, ó, vou copiar e colar para vocês. Vocês podem ir naquele Google Shop mesmo, fácil. E aí vocês vão lá e vão atrás da análise dos concorrentes. Deixa eu colocar aqui um Google normal. Já fiz logo direto, para economizar tempo. Então, aqui, ó, pasta d'água. Então, ó, eu tenho de várias marcas, certo? Várias marcas, tá? De pasta d'água, ó. Eu tenho nesse formato aqui, olha a tampa, olha essa tampa, olha em formato de bisnaga, né? Tenho esse aqui que a tampa é bem aberta. Tenho preços diferenciados, tá certo? Então, se é uma formulação que não, o conteúdo não tem, assim, muita inovação, porque é uma formulação oficinal, né? Será que o meu consumidor, ele vai procurar só o preço? E aqui eu já tenho toda a indicação de preço, né? Esse daqui, ó, R$6, tá certo? Bem baratinho. Esse outro, ó, já R$16,39. Então, por que esse é R$6, esse aqui já é R$16,39? Já é o dobro, é mais do que o dobro do preço, né? Então, qual é a diferença que vai ter? Então, olha, um grande problema de quem é consumidor de pasta d'água para usar nos seus bebês é o quê? Primeiro, se eu utilizar numa embalagem com tampa muito aberta, com o tempo, essa pasta d'água, ela vai secando e forma grumos. Então, esse é um dos problemas, formação de grumos em pasta d'água. Quando eu vou retirar a pasta d'água da minha embalagem, às vezes vem um conteúdo enorme que derrama e tudo. Então, isso é um problema. Então, olha, alguns fornecedores já vieram com a proposta de bisnaga. Aí você vai pensar, será que o consumidor, ele compra com esse preço, já que eu tenho uma com R$6? Bem, o consumidor que já está usando a pasta d'água com frequência e se incomoda com esse tipo de problema, vai pagar mais caro. E aí, qual é, por exemplo, a diferença que você pode fazer com essa pasta d'água aqui, para ele ser diferenciado? Para eu colocar uma bisnaga, né, eu tenho que fazer o estudo da fluidez dessa pasta d'água. Então, será que eu vou poder realmente utilizar a formulação exatamente igual à do formulário nacional, ou eu vou precisar alterar algum agente molhante para poder facilitar a saída da bisnaga? Será que a minha inovação, minha proposta inovadora é uma proposta sustentável, e aí eu vou fazer com uma embalagem sustentável, né? Já que se consome muita pasta d'água, e aí eu tenho, então, a diferença de vocês. A ideia vem de vocês, né? E aí você pode utilizar um produto que já é clássico no mercado, né? E aí você faz uma pequena transformação e já é uma ideia inovadora, né? Por exemplo, você trabalhar em embalagem sustentável para uma pasta d'água, você pode utilizar essa embalagem para a pasta d'água como para vários outros produtos, não só necessariamente para a pasta d'água, entendeu? E aí seu produto, sua ideia passa a ser uma ideia rentável, uma ideia interessante, né? Então, é bem aberto aí para vocês, tá? Vou colocar aqui para a gente finalizar a aula e aí eu passar o outro slide para vocês, a mensagem de Cleone, tá? Eu tenho aqui que vir aqui e fazer de novo, né, o áudio. Configurações. Olá, eu sou a professora Cleone, do curso de Design da UFCG, e mais uma vez vou estar aqui com vocês para completar o conteúdo sobre o preenchimento do Canvas, né? Nós vamos agora entrar para duas coisas extremamente importantes: estrutura de custos e fontes de receita. Estrutura de custo é tudo aquilo que eu vou precisar, quanto vai me custar essa estrutura de solução desse problema.
Uma coisa que a gente, às vezes, peca muito é que a gente se preocupa muito em fazer um produto barato, como se ser barato fosse diferencial competitivo, quando não é. Ser barato não é diferencial competitivo. Um produto precisa ser bom e atender à necessidade do cliente. E mais do que atender, ser percebido pelo cliente como uma solução que atende à minha necessidade. Quantas vezes nós já fomos em algum estabelecimento que nós tínhamos plena consciência de que o produto que iríamos adquirir era mais dispendioso ou mais caro do que um outro estabelecimento, mas nós optamos para ir nesse mais caro porque seríamos bem atendidos, né? Temos uma boa recepção, um bom atendimento, um bom pós-venda, né? A gente percebe que os atendentes têm prazer de nos atender. Então, a gente paga mais caro porque a gente percebe, nesse processo de relacionamento com o cliente, valor. A gente não paga exclusivamente o que está indo comprar ou adquirir. A gente paga pela forma como somos tratados. E isso é valor. E a gente precisa mostrar ao nosso cliente esse valor. Então, se preocupar em ser barato não é uma boa estratégia. Importante é se preocupar em realmente perceber todos os custos que eu vou ter para que essa solução seja entregue da melhor maneira possível para o meu cliente, para que ele realmente se sinta satisfeito e ele perceba o valor do que ele está recebendo, e aí eu tenho, sim, uma estrutura real de custo. E aí eu vou para a minha fonte de receita. Eu vou ver quanto meu cliente vai pagar por isso. Mais uma vez, vamos ter que retornar aos nossos concorrentes. Quanto nossos concorrentes estão cobrando pela solução que eles estão oferecendo? Que diferenciais eu estou oferecendo que posso cobrar mais? E como eu posso fazer com que o meu cliente pague o preço justo pelo meu trabalho, pelo aquilo que eu estou entregando enquanto proposta de valor, né? E ele consiga comparar com o meu concorrente e perceber que existe um diferencial naquilo que eu estou oferecendo. Então, isso é uma coisa extremamente importante de ser feita e de ser questionada. Como é que eu vou garantir o sustento da minha empresa, né, do meu negócio, cobrando um preço justo, né, mas que o meu cliente pague satisfeito, que ele tenha gosto e prazer em pagar pelo que ele está recebendo. Isso é extremamente importante. Cria uma coisa chamada fidelidade, um relacionamento de fidelidade, onde o cliente sabe que ele é fiel, né, à minha empresa, porque ele sabe que ele sente o meu comprometimento em atender a sua necessidade, em reduzir as suas dores e atender às suas necessidades. Isso é uma coisa muito importante. E dessa maneira, nós fechamos o Canvas, né? Que deve ser estruturado numa ferramenta visual única, onde eu possa enxergar tudo isso, porque é através dessas informações que eu vou elaborar o meu pitch. Eu vou começar a vender. Eu vou oferecer o meu produto ao mercado através da ferramenta do pitch. Boa sorte para vocês. Olá, eu sou a professora Cleone e mais uma vez... Pronto, voltei. E aí, gente, antes de eu explicar para vocês como nós iremos fazer nossa ferramenta, né, eu quero finalizar essa aula com essa mensagem, tá? Ideias todo mundo tem. Como é que entram na cabeça da gente,
né? Entram porque a gente lê, observa, conversa e vê espetáculos. Tá? Eu achei essa frase a cara de vocês, no momento que vocês estão passando agora, que é uma frase de Ruth Rocha, tá? Deixo aqui meu contato, meu e-mail, que vocês já sabem, e vou encerrar aqui essa gravação dessa aula para continuarmos, para tirarmos nossas dúvidas.